eu chamaria ele de não é, porque tudo que Noé nunca foi, esse Noé do filme é. Então, nem perca tempo para você aprender aqui, porque é um tempo perdido. Se você quiser ler a história da Bíblia, é só abrir a Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Hoje eu vou dar uma repaginada na história do dilúvio, e eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção. Abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o dilúvio e o que realmente aconteceu. Gênesis capítulo 6, versículo 11, se você encontrou, diga, eu quero ir para o céu. Se você ainda não encontrou, fale, eu também quero. Isso, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Leio na minha Bíblia assim, a terra estava corrompida, à vista de Deus e cheio de violência. Como que a terra estava? Corrompida e cheia de violência. Parecido com hoje, não é? A nossa terra também está corrompida e muito violenta. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E olha só agora o que ele manda fazer. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então aqui começa a iniciativa de Noé, cumprindo a ordem de Deus para fazer uma arca. E essa arca, ela deveria colocar os animais ali, como você conhece a história, e Deus iria destruir o mundo, porque o mundo estava corrompido. Bem, eu poderia começar a história de Noé contando para você da chuva, mas numa visão mais profunda, mais teológica, a história de Noé ela não começa dentro do planeta Terra, ela começa fora do planeta Terra. Eu vou contar para você aqui, ela não é uma coisinha assim simples, né? É uma coisa muito profunda, e eu peço que você preste bastante atenção, e também não é algo novo, tá? Quando eu estudei teologia, eu já sei isso há mais de 20 anos, e eu decidi fazer essa palestra em um distrito que eu trabalhei há uns 3 anos atrás, que tinha muitos jovens universitários, e os jovens quando vão para a universidade, muitos passam por chacota, né, de alguns professores, porque ele fala assim, como que pode Deus fazer uma arca, um barquinho que coloca tudo lá dentro, os animais lá dentro, isso não é possível. E aí eu fiz essa pesquisa um pouco mais científica, para mostrar que realmente foi muito possível o que acontece. Mas como que ocorreu o dilúvio? Presta atenção aqui. Aqui, qual é o nome dessa estrela aqui? Sol. Agora que vem quero ver se você estudou bem no colégio, né? E esse primeiro planeta aqui, qual é? Começa com M, vou te dar uma dica. Mercúrio. E depois é Vênus. E olha o nosso planeta ali. Planeta Terra e a Lua ali, Marte, onde o dono da Tesla, né, o Elon Musk está querendo fazer uma viagem para que a gente more aqui, né? Enfim, aí depois você vai ter Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, e aqui no cantinho deveria ter o Plutão, mas o Plutão deixou de ser agora planeta e é chamado de planeta não, né? Então a gente tem aqui o nosso sistema solar. Pare para pensar, pare para olhar aqui. Você está vendo aqui, ó, aqui isso daqui, ó. Essa daqui é um cinturão de asteroides. Aqui nós temos 3 possibilidades que os cientistas contam. 3, preste atenção nas 3. Você está vendo que cada planeta ele tem essa linha aqui, né? Esse círculo é a órbita dele que gira em torno do Sol. E aqui também todos os outros. Mas quando você sai desse 4º planeta, Marte, para ir para Júpiter,
Note que você tem uma distância muito grande da órbita. Notou isso? Não é uma órbita que deveria ter uma outra coisa aqui, mas tem esse cinturão de asteroides. E aí, qual é as 3 hipóteses? Primeiro, sempre houve esse cinturão de asteroides. Essa é a primeira hipótese. Segunda, quando Deus fez exatamente assim, como está. Mas a terceira é que esse cinturão de asteroides não era um cinturão de asteroides, era um planeta. E alguma coisa aconteceu, e os cientistas, muitos acreditam nisso, que alguma coisa aconteceu que ele veio a explodir. E o que você está vendo aqui? Aqui está cheio de asteroides também, né? A foto não está aparecendo, mas a ideia é essa. E você está vendo aqui os restos mortais de um planeta que um dia existiu. E eles chamam isso, na história, de um grande bombardeamento tardio. Por que tardio? Porque isso tem milhões, milhares e milhões de anos atrás. E a Terra não tinha nenhuma formação. Só que nós acreditamos em Deus e somos criacionistas, e acreditamos no relato da Bíblia, nós acreditamos que Deus fez as estrelas, o Sol e todo o sistema solar no 4º dia da criação. Então, lendo o relato bíblico até hoje, nós temos mais ou menos quase 7.000 anos da existência do planeta Terra com o ser humano dentro. E todos os outros planetas que giram em torno do Sol, eles também têm essa mesma idade. Então, não pode ser milhares e milhares de anos. Bem, a ideia que eu quero te passar é que alguma coisa aconteceu para que tivesse esse grande bombardeamento, que eles chamam de bombardeamento tardio. E quando você vai olhando os planetas, você vai ver que os planetas eles são cheios de impactos de meteoríticos. Olha aqui. E isso são meteoros que atingiram o planeta, e por isso ele está todo furadinho, como fosse um queijo suíço. Essa é a foto de Mercúrio. Então, possivelmente algo aconteceu ali, a gente não sabe se já tinha os meteoros, eles saíram ali da órbita, ou realmente explodiu um planeta. É a ideia que um planeta já houve ali e que explodiu. E aí você está vendo vários impactos grandes, um sobreposto ao outro, de vários meteoros que bombardearam Mercúrio. Bem, esse daqui é um gigante que bombardeou Mercúrio. Seguramente, se atingisse um meteoro desse no planeta Terra, o planeta Terra seria destruído. Acabaria com a vida no planeta Terra. E olha agora aqui Vênus, que é o segundo planeta ali mais perto do Sol. Vênus você não está vendo nenhum impacto de meteoro. Por quê? Ele tem uma camada muito espessa de CO2 e que impede de a gente ver assim de fora do planeta. Mas, graças à nossa ciência, né, e os telescópios agora que avançam, aqui são impactos, olha, de centenas de quilômetros de meteoros que atingiram Vênus. Assim também como atingiu Mercúrio. Olha Marte. Marte, você vai ver que ele tem uma cicatriz gigantesca, né? O que aconteceu aqui que tem essa cicatriz? Também o mesmo evento que eles dizem na ciência. E se você olhar, olha esse daqui, ó. Esse daqui, ele tem quase 200 quilômetros. O meteoro que dizem que acertou o planeta Terra, que acabou com a vida dos dinossauros, ele tinha mais ou menos 170 quilômetros. Esse meteoro aqui acabaria facilmente com a vida na Terra. E você vai ver que tem esse impacto e outros impactos em cima desse. No dia 5 de abril de 2022, a sonda Max Express da ESA fez essa imagem, que é uma imagem espetacular, sobre Marte, né, que está repleta de crateras. Então, esses meteoros também atingiram ali. E pasme você, o que é essa cicatriz? Se você olhar, parece muito claro com cânions, né, nos Estados Unidos. E o que eles dizem que pode ter acontecido? O meteoro ele carregava uma quantidade muito grande de água, ele atingiu, essa água escoou, e por causa da pressão atmosférica de Marte, que é muito grande, a água evaporou. Mas o que ficou ali foi a cicatriz de um impacto gigante que carregava muita, mas muita água.
Agora você está começando a entender um pouquinho sobre como começou o dilúvio, né? Essa daí são duas luas, Phobos e Deimos, de Marte. E se você olhar, elas também estão cheias de impactos de meteoros gigantes. Olha essa aqui, ó. E a outra também, ó. Então você vai ver em vários planetas esses impactos que aconteceram algum dia, que supostamente os cientistas falam que são milhões, a gente não acredita, que tem alguns milhares de anos só. Júpiter é um planeta gasoso, né? Ele tem hidrogênio, hélio e metano, então a gente não consegue ver os impactos meteóricos nele. Mas uma coisa assim legal que eu acho impactante, né? Tá vendo essa bola aqui, ó? É um grande furacão que tem já muito tempo. Ele é maior do que o planeta Terra. Essa bola aqui, ela é maior do que o planeta Terra, só para você ter uma dimensão de Júpiter, como Júpiter é grande. Então, pastor, não tem como a gente ver se teve esse impacto que o senhor está dizendo. Nele não, mas na lua dele. Ele tem uma lua que se chama Calisto. Olha como que a Calisto está cheia de impactos de meteoros também. Ela foi literalmente bombardeada por algo que aconteceu. Ó, esse daqui, ó, é um impacto gigante. Olha o tamanho. Ela se chama esse impacto de meteoro se chama Valhalla. É a maior cratera de impacto, com uma região central brilhante que você está vendo aqui de 600 quilômetros. Aquele lá que matou dinossauros 170. Esse daqui 600. E diâmetros de anéis que estende até 1.900 quilômetros, esses anéisinhos que você está vendo aqui. Isso seguramente, se atingisse o planeta Terra, acabaria. Bem, outra lua que tem na órbita lá de Júpiter é Ganimedes. A NASA ela fez essa foto, né, das crateras que tem 110 quilômetros de diâmetro. Vários impactos de 110 metros de diâmetro que você pode ver. Também ela foi bombardeada. E Saturno? Saturno também é um planeta gasoso. Então, a gente não tem como ver os impactos por fora, né, como tem nessa foto aí. Mas esse anel aqui, que você está vendo, né, que forma esse planeta ser um planeta muito bonito, ele tem 60 mil quilômetros e uma espessura que pode ser mais de 100 metros. Né? E dizem que são fagulhas desse grande bombardeamento que teve no passado e que a órbita do planeta alcançou. Mas esse planeta ele também tem algumas luas. Ele tem essa lua aqui, que é Iapetus. Você está vendo vários impactos de meteoros gigantes, que facilmente acabaria com a vida se tivesse vida. Agora você tem a Tétis, que também tem esses impactos aqui, toda furada, e a lua também é Rhea, que tem vários impactos, como você pode ver. E a nossa lua, né? Que gira em torno do nosso planeta. O que falar dela? Você já olhou para ela e falou assim, poxa, a lua é cheia de buraquinhos, né? Impactos de meteoros que certamente, se tivesse vida, acabaria. Mas, pastor, lá os buracos não são negros, como aqui na Lua. Mas olha só o tamanho dessas crateras de impactos de meteoros, gigantes, ó. O que aconteceu aí? Os meteoros vinham numa proporção, numa velocidade gigante, que quando se chocou com as rochas da Lua, derreteu, criando essa marca preta, né? Então você está vendo aí a Lua, com certeza na criação no quarto dia ela era toda brilhante, né? Então ela tem essas marcas, agora que você está vendo, e são centenas, milhares de impactos na Lua. E o nosso planeta Terra, né? Que nós chamamos de planeta Água, mas que tem água na superfície do planeta, mas é um planeta constituído por muitas rochas, né? Por isso o nome planeta Terra. Porque a gente olha para essa imagem do planeta Terra e a gente não vê nenhum impacto daquele que a gente viu nos outros planetas. Bem, como você pode ver na parte de cima do planeta, né? Que cobre o nosso planeta é coberto de 2/3 de água, né? E nas áreas continentais, aonde tem isso aqui, que você está vendo, né, os continentes, 75% eles estão cobertos de sedimentos. Alguma coisa aconteceu
que jogou sedimentos em todo o planeta, cobrindo os impactos. Então, é por isso que a gente não vê no planeta Terra assim. Mas, pasmem você, esse daqui é o primeiro impacto de meteoro do planeta Terra. A primeira cratera a ser reconhecida foi a famosa cratera meteorítica do Arizona, conhecida também como Beringer. Ela foi descoberta por Beringer numa pesquisa na década de 20. Então, os cientistas começaram a procurar essas crateras que tem no nosso planeta. Olha ela de cima, ela tem 1.186 metros e 170 metros de profundidade. Com certeza algo aconteceu que ainda ficou a marca dela. Não é tão grande quanto dos outros, né? Dos outros planetas que a gente viu, mas é um impacto bem conhecido. Ele foi o primeiro de alguns que eu vou te mostrar agora. Aqui, ó, a Oronga, na África, tem um impacto de uma cratera também, né, meteorítica, de 17 quilômetros. Aqui, como você pode ver, é a cidade de Rias, na Alemanha, e ela está em cima, fundamentada em cima de um impacto de meteoro de 24 quilômetros. Aqui no nosso Brasil também foi atingido por isso, em Domo de Araguainha, tem um impacto de 40 quilômetros. Isso seguramente, vida no Brasil, não teríamos mais, com impacto desse tamanho. Manicuma, no Canadá, 70 quilômetros o impacto. Popigai, na Rússia, 100 quilômetros o impacto. E o que os cientistas dizem, que é em Chicxulub, na província de Yucatán, no México, 170 quilômetros. Esse daqui que dizem que os dinossauros morreram com esse impacto. O que o pastor está querendo dizer para você? Que isso não aconteceu há milhares e milhões de anos, mas alguns anos atrás, e que foi tudo de uma vez só, porque senão você vai ver que vários impactos que eu vou mostrar agora daqui para frente, são muito maiores do que esse, e tudo aconteceu no mesmo tempo. Então deveria acontecer pelo menos umas morte do planeta Terra diversas vezes dos seres que estavam aqui. Mas a Bíblia só fala de um acidente dessa maneira, que é o dilúvio. Agora você está vendo aqui na África do Sul, a cratera de Vredefort, que são 300 quilômetros, muito maior do que aquela de Chicxulub que acabou com os dinossauros. Você vai ter a da Antártica aqui, ó, que você está vendo a foto, 480 quilômetros. Esse asteroide, os cientistas calculam que ele pesava 45 quilômetros, quer dizer, a extensão dele, e que ele veio numa velocidade tão grande que ele tem uma cratera de 2 quilômetros de profundidade. Agora eu vou te mostrar uma outra proporção ainda maior do que aconteceu, a anomalia de Shiva, que fica na Índia. É um impacto também de um meteorítico gigante de 600 quilômetros por 450 quilômetros. Ela está a 12 quilômetros de profundidade, e eles chamam esses impactos de bacias intracratônicas. Se aquele de 170 acabou já com a história dos dinossauros, imagina esses impactos que eu estou te mostrando. Hoje, nós temos 199 crateras de impactos catalogadas, 199. Já fizeram um estudo, catalogaram e falaram, realmente foi um ataque de meteoro. Mais de 130 crateras que ainda está em estudo, porque é muito caro fazer o estudo. Então, daqui alguns anos, esses estudos vão se concluir. Eu creio que esse número de 199 vai aumentar. São hoje já mais de 900 mapeadas, porém ainda não foram analisadas. Então, nós temos mais de 900 impactos ainda, que está na lista para entrar, para ser estudado. E bacias intracratônicas, que são os maiores impactos, nós temos 764 já contabilizados. Então você vê que o nosso planeta realmente ele foi atacado como os outros planetas. Hoje nós temos mais de 200 com diâmetro acima de 200 quilômetros de extensão, e o impacto foi tão grande que fez um buraco, né? De 2 a 28 quilômetros de profundidade.
Eu estou dizendo que isso tudo aconteceu no dilúvio. É exatamente isso. Talvez você não pensou na sua vida que foi algo tão terrível, né? Mas realmente foi. Algo muito, mas muito terrível. Bem, segundo os cientistas, esse impacto que acabou com os dinossauros em Chicxulub, ele, segundo os estudos, ele estava vindo numa velocidade, esse meteoro, de 60 mil quilômetros por hora. Ele pesava 30 bilhões de toneladas, media de 12 a 15 quilômetros. Tinha uma força colossal de aproximadamente ali 1 bilhão de bombas atômicas. Esse que acabou com a vida dos dinossauros. Tudo isso acontecendo simultaneamente, em pouco tempo. Pouco antes do impacto, os asteroides poderiam estar tão quentes como a superfície do Sol. A onda de choque matou tudo ao seu caminho, devastando tudo. 70 quilômetros ao redor desse impacto, de magma puro, floresta até 1.000 quilômetros de distância pegaram fogo. E o impacto lançou trilhões de pedras com toneladas de rocha, com alta temperatura no espaço, e depois eles voltaram, causando grande destruição. Então você vê o danado aí desse estudo de um impacto. Imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Bem, se acertar na água, tsunami. Então eu peguei aqui um tsunami para você ter uma ideia da força dele, para a gente ter mais ou menos uma ideia para pensar em tudo isso acontecendo simultaneamente. No Japão, em 2011, foi causado por um abalo sísmico com uma força superior a 27 mil bombas atômicas. Viajou numa velocidade de 800 quilômetros por hora. É a velocidade que um avião comercial, ele voa, isso vindo um tsunami, uma onda. Imagina vários impactos desses. O nosso planeta, ele foi sacudido, filho. Terremoto de 8,9 graus na escala Richter. O tsunami da Indonésia em 2004, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, matou 230 mil pessoas. E foi apenas um tsunami. Imagina com tudo isso que eu estou te dizendo acontecendo ao mesmo tempo. Em 1958, teve um mega tsunami na Baía de Lituânia, no Alasca. As ondas ultrapassaram 524 metros de altura. Imagina o tamanho de uma onda. Eu sou carioca, né? E quando a gente vai para a praia no Rio de Janeiro, a gente gosta de ver os turistas indo para a praia e entrando no mar para tomar caixote. E ondas em 1 metro, 2 metros de altura, que são ondas pequenas, mas para a gente é um monstro, né? Porque a onda ela não é medida da frente, ela é medida por trás. Então são ondas altas. E a gente fica rindo dos turistas que vêm, que a onda pega ele e sacode. Imagina uma onda de 524 metros de altura. Esse lá no Alasca, mas segundo os estudos dos especialistas, esse meteoro que atingiu o Chicxulub, ele estima de 4,5 quilômetros de altura. Por isso, a ideia de acabar com a vida na Terra. O que diz a Bíblia? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, preste atenção aqui, imagina todos esses ataques, o que ele fez com a crosta terrestre? Ele vai abrir crateras gigantes, fissuras, e nesse momento, quando isso acontece, rompe-se todas as fontes do abismo. Sai muita, mas muita água. Se você já estudou para o vestibular, uma das matérias que você vai estudar é a teoria da deriva continental. Esse homem aqui, um alemão, ele nasceu em Berlim no dia 1º de novembro de 1880, Alfred Berneger.
Ele é o criador da hipótese da deriva continental, que ele estudou no ano de 1912 essa ideia. E qual é a ideia da deriva continental? Alguma coisa está acontecendo, que os nossos continentes eles se afastam lentamente. Cada ano de 7 a 8 centímetros está se afastando. Mas o que causou esse afastamento? A teoria dele, um dia os continentes, você pode ver, parece que eles têm um encaixe, né? Um no outro. Parece que um dia eles estavam unidos e alguma coisa aconteceu para que eles se afastassem bem lentamente. E nós entendemos hoje que foram vários impactos ao mesmo tempo, fazendo com que o planeta ele se dividisse. Porque nós acreditamos que ele era assim o planeta Terra, antes do dilúvio. Todos os continentes unidos, que eles chamam na ciência de Pangeia. Depois ele se separou, que se formou 2 continentes só, que aqui estão os nomes dos 2, e hoje é o mundo que a gente conhece. Então essa é a ideia dele. Então, olha como que era o nosso continente, assim. E o que diz a Bíblia? Será que o nosso continente era um só? Abre tua Bíblia aí, livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 9. Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então, a Bíblia está dizendo aí que a terra ela se junta em um só lugar, um só continente. E a água ao redor desse continente, um só mar. Era assim que era, igualzinho está ali. Mas a ideia é o seguinte, que esses impactos, eles fragmentaram o nosso planeta. E esse planeta ele começou a se afastar. Não 8 centímetros. Imagina só, vou te dar um exemplo aqui. Faz o teu tic-teco pensar comigo. Eu sou carioca. Quando eu vim para cá, eu trouxe o meu carro. Mas quando eu estou chegando aqui na rua, só para fazer você pensar, estou chegando aqui na rua do EV, o meu carro acabou a gasolina e eu vim empurrando. Quando você viu eu chegando, você falou assim: pastor, você está vindo de onde? Eu falei: estou vindo do Rio de Janeiro. O senhor está vindo do Rio de Janeiro? E aí você calcula que eu andei o último quilômetro a 5 quilômetros por hora, empurrando o carro. Aí você calcula, do Rio de Janeiro para cá, são tantos 1000 quilômetros, então se ele veio empurrando o carro para lá, então ele chegou aqui em tantos dias. Só que não foi assim a viagem. A viagem, quando eu saí de casa, eu estava andando a 120, 110 quilômetros por hora, e chegou em um momento que eu andei a 80, chegou um momento que eu fui diminuindo, e chegou aqui o carro quebrou. Qual é o estudo desse homem que ele demorou 300 milhões de anos para os planetas se afastarem? Ele calcula que a mesmo afastamento de hoje foi do início. Mas segundo tudo isso que está acontecendo, no planeta que você está vendo, com certeza isso foi tão impactante que o continente ele começou a se afastar de forma muito rápida. E hoje o que nós estamos vendo não é uma coisa constante, e sim diminuindo o efeito de tudo o que aconteceu. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio do pastor? E o que acontece? O que acontece é que o nosso planeta hoje é assim, todo rachado. Parece uma casca de ovo. E eu tenho certeza que quando Deus fez o planeta Terra, ele não tinha essas placas tectônicas que hoje nós temos. O planeta era perfeito, intacto, sem nenhum tipo de terremoto, furacão ou qualquer outra coisa. E por que hoje está exatamente assim, todo rachado? Você já entendeu. E por onde saiu toda essa água que inundou o planeta todo? Das rachaduras. Bem,
Você vai ver que existem 14 grandes placas aí, tectônicas, mais 38 pequenas placas. Então, o nosso planeta ele tem 52 placas tectônicas. E o que acontece no afastamento dos continentes? Ele tem convergência e divergência. Divergência é quando o planeta ele se afasta. E convergência é quando ele se choca. O planeta não, o continente se afasta. E convergência é quando ele bate um no outro. Quando ele bate, o que ele faz? Ele sobe ou desce. Por isso você está tendo no dilúvio, as formações dos Alpes suíços, das Cordilheiras dos Andes e todas as grandes montanhas. Tudo isso aconteceu no período do dilúvio. Agora você está entendendo o que é o dilúvio. Outra coisa também, nesse convergência e divergência, o que forma? Vulcões. Muitos vulcões. Hoje nós sabemos que existem 24.693 vulcões submersos, que estão debaixo da água. E acima da água que a gente pode ver são 500 vulcões. Todos eles formados no período do dilúvio, com esses grandes impactos, entrando em erupção todos eles juntos. Você agora começou a entender o que é o dilúvio. A teoria diz que as placas existem e elas estão aí, mas ela não diz como que elas se formaram. Por que existem essas placas? Por que nosso planeta está todo rachado? Qual é a causa, a origem dessas placas? Simplesmente apareceram. Eles dizem que está se afastando, que tem placas, mas por que essas coisas aconteceram? Não diz a teoria. Quando a Terra foi criada por Deus, ela era sem defeito, perfeita, só um continente, sem placas tectônicas, sem vulcões e principalmente sem terremotos. E o que temos hoje é um planeta que está cheio de enormes cicatrizes que ainda sangram. As rupturas da crosta, os vulcões, as grandes cordilheiras e os terremotos que hoje vemos são apenas efeitos do início do grande dilúvio universal. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Imagina Noé dentro do barquinho. Já me fizeram essa pergunta que está aí. Será que tinha água suficiente para cobrir toda a terra? Porque é muita terra, é ou não é? Se você for numa universidade, eles vão rir de você. Alguns professores que não acreditam em Deus fazem até piada da gente. Barquinho? Água? Isso nunca aconteceu. Nós temos lençóis freáticos, rios subterrâneos, aquíferos. No dilúvio, mais de 25 mil vulcões em erupções ao mesmo tempo. E antes de ele entrar em erupção, 65% é vapor de água. Imagina só um monte de água. E nós temos hoje grande volume que vem do manto, na parte de baixo. Bem, você não consegue ver aqui de baixo, né, de onde está escrito cataratas, mas é um mineral que ele fica mais ou menos aqui, ó, de 400 a 660 quilômetros abaixo de onde nós vivemos. E o que tem esse mineral? Ele tem muita, mas muita água. Só para tu ter uma ideia, se abrisse uma fenda e saísse água de onde estão esses minerais, chamado ribodite, dava para inundar o planeta Terra 3 vezes. O que não falta para Deus fazer um novo dilúvio, Ele só não vai fazer porque Ele não quer fazer, porque Ele prometeu que isso não iria acontecer uma segunda vez. O que não falta é material para Ele fazer isso. Olha o que diz no livro Patriarcas e Profetas. Os fundamentos das grandes profundezas também se partiram, que hoje nós chamamos de placas tectônicas. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros de altura, que ao caírem se enterravam profundamente no solo.
Árvores, construções, rochas e terra eram lançadas em toda direção. O terror das pessoas, dos animais eram indescritíveis. Olha só esse dizer. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Quando Satanás viu tudo isso, ele tremeu, porque achou que era o fim dele, mas era apenas o início do dilúvio. Pastor, e agora? Fala para mim aí. E os dinossauros entraram na arca ou não? O que você acha? Fala para mim aí. Entrou na arca um bichão desse aí, um T-Rex. Imagina, se Noé colocasse um bicho desse aí, ia dar ruim para ele, não ia? E aí, os dinossauros entraram na arca ou não? Entraram. Claro, entraram. Eu vou te mostrar. Olha só o que diz a Bíblia. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 15. O que equivale hoje nas nossas medidas? Equivale a 150 metros de comprimento, é o tamanho da arca, onde cabiam todos os bichos, eram colocados todos os bichos. É o equivalente a 3 piscinas olímpicas. 25 metros de altura e 15 de largura e 15 metros de altura, equivalente a um prédio de 5 andares, era o tamanho da arca. Cabia a quantidade ali de carga, capacidade de carga de 500 carretas. Dava muita coisa dentro da arca. 3 andares era a arca. E 580 vagões. Cabia na arca 125 mil ovelhas. Pastor, mas ovelha é pequenininho. Calma, que eu vou te explicar porque eu estou dizendo que cabia 125 mil ovelhas dentro da arca. Estudo de biólogos com todas as espécies que existiam hoje e que já foram extintas, nós temos 20 mil animais. Então, 125 mil ovelhas, para todos os animais que já existiram, até os extintos, 20 mil animais. Então, dava com certeza de sobra dentro da arca. E olha só, apenas 11% são maiores do que ovelhas. Desses 20 mil, apenas 11% é maior do que uma ovelha. Pastor, mas um elefante pesando 4 toneladas, ele entraria na arca? Quem disse que precisa ser adulto? Pode ser um filhote. Imagina, Noé tendo que lidar com um leão. Pega um filhotinho. Até dorme abraçado com um bichinho. Dava e sobrava filho. Pastor, mas e os dinossauros? Estava lá, os dinossauros entraram na arca? Claro que sim. Nós temos hoje catalogados mais ou menos 800 tipos de dinossauros. Só que dos tipos base, 58 apenas. Pastor, o que é o tipo base? Vou te explicar. Imagina que hoje fosse o dilúvio. Deus não colocaria um casal de labrador, um casal de piquinês, um casal de várias raças de cachorro. Ele pegaria um par base, cachorro. Como ele fez com o ser humano. Ele fez um par base, homem e mulher. Só que eles vão se reproduzindo e com o tempo você vai ver pessoas diferentes da gente. Africanos de cor negra, japonês de olhinho puxado, e assim, os europeus olhos claros, mais brancos. A mesma coisa com os animais. E segundo os cientistas, Noé ele só precisava colocar 58 pares de dinossauros, que depois ele se reproduzindo, alcançaria os 800 tipos de dinossauro. Eles entraram, sim, na arca. E outra, dinossauro grande, mas quando ele nasce do ovo, tá, filho? Então, ele poderia até botar um ovinho lá. E olha só, com tudo isso que eu estou te mostrando, só ocuparia 1/4 da arca, de todos esses animais. Sobrou, muito espaço para Noé colocar. Sabe por quê? Porque a intenção de Deus não era só colocar os animais. A intenção de Deus era colocar seres humanos. Mas sabe o que eles fizeram?
deixaram para depois. Não tomaram a decisão e perderam a oportunidade de viver a maior aventura que o ser humano já viveu dentro de uma arca. E hoje acontece a mesma coisa. Deus vai tocando no coração, pessoas gostam da música, gostam da mensagem, gostam da igreja, mas não tomam uma decisão. E um dia, como a porta da arca se fechou, um dia a porta da graça também irá se fechar. E muitos vão perder a oportunidade de viver ao lado de Deus. A história, ela vai se repetir. Teria condições de navegar com essas medidas tão grandes, com tanto peso? É outra pergunta que fazem. Sim. Olha, essa pergunta foi feita a engenheiros da Marinha Norte-Americana e eles aguentariam o barco lá da Arca de Noé, ventos de 380 km por hora e ondas de 35 metros de altura. Mas, pastor, o senhor me disse que só aquela lá de Chicxulub, segundo os cientistas, poderia chegar a onda a 4 km de altura. E uma onda de 35 metros não é nada. Aí vem uma explicação muito bacana que eu tirei do mesmo livro que eu falei com você um pouquinho antes. A arca era severamente agitada e sacudida. Os animais dentro, em sua variedade de vozes, expressavam um medo terrível. Mas em meio a toda a fúria dos elementos, a elevação das águas e o arremesso violento de pedras e árvores, e a arca flutuava em segurança. Anjos magníficos em poder guiavam a arca, preservando-a de danos. Em todo instante, durante a terrível tempestade de 40 dias e 40 noites, a preservação da arca foi um milagre do Todo-Poderoso. Então, quem que guardou a arca? Foi o próprio Deus. Ele, com a sua mão poderosa, fez com que a arca chegasse ao final desse período e não acabasse com a raça humana. Quanto tempo durou o dilúvio? Alguns acham que é 40 dias só. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas o dilúvio, ele demorou 1 ano e 10 dias. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E Noé e a sua família e os animais dentro da arca. E Deus protegendo eles. Tinha comida para todos os animais e a família de Noé. O que eles iam comer? Segundo a Bíblia, leva contigo de tudo que se come, junta contigo, para que ser-te-á para alimento, a ti e a eles. A eles quem? A família e também os animais. Assim fez Noé, consoante a tudo que lhe ordenara. Deus sabia que ia demorar 1 ano e 10 dias e falou: Noé, bota comida nessa arca, porque tem espaço sobrando, senão vocês vão morrer de fome. Qual era a comida desses animais? E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra. Dinossauro é réptil, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe se há para mantimento. E assim se fez. Qual era a comida dos dinossauros? Erva verde. Pastor, mas lá em Hollywood os dinossauros comem carne, faz isso e aquilo. Você está vendo muito Hollywood e está lendo pouco a Bíblia, filho. É por isso que você chegou a essa conclusão. Mas, pastor, eles não comiam carne? Depois que acabou o dilúvio, o planeta Terra era só lama. Só lama. Não tinha nada para eles comerem, esses animais, eles comiam toneladas. Só que o que acontece? Não tinha nada mais para eles comerem. E muitos morreram e entraram em extinção. E eles, pela fome, passaram a comer um ao outro. Se você vê filme de seres humanos aí, que caem, de pessoas que caem num avião, nas cordilheiras dos Andes, depois que não tem comida, a necessidade de sobreviver é tamanha, que um acaba comendo o outro. E eles fizeram a mesma coisa. Foi encontrado na barriga de um T-Rex, folhas, frutas, para você ver que era o que eles comiam. Para de ver Hollywood, meu filho. Quantos animais de cada espécie tinha na arca? Sem ler, fala para mim. Quanto? Você está lendo lá, né? Está lendo, né? Mas todo mundo fala, era 2 animais de cada espécie. Não, Senhor. Olha o que diz.
De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Então vamos lá. Quantos pares de vaca tinha? 7. De porco? Porco é o quê? Imundo. Olha lá, macho e fêmea. Mas dos animais imundos, um par. O macho e sua fêmea. Porco, um par. Por quê? Porco não se come. Vaca se come, carneirinho se come. Por que ele está levando tudo isso? Porque não vai ter nada para ele comer depois, filho. Que ele sair da arca. E ele vai ter que comer carne para sobreviver. Ele, Noé e a sua família. Tudo que se move, ser-vos-á para mantimento. Depois que acaba o dilúvio, ele explica isso. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E os animais de outros lugares, pastor? O canguru, que é lá da Austrália, o tatu-bola, que é aqui do Brasil, o ornitorrinco. Como que eles vieram? Eles vieram nadando para entrar na arca? O pessoal fala isso. Ou voando, tomaram Red Bull. Eu falo, não. O planeta Terra, filho, antes do dilúvio era assim, ó. Tudo juntinho, lembra? Era o Pangeia. Eles vieram andando como todos os outros animais. Mas depois do dilúvio, de tudo isso que aconteceu, o planeta foi se afastando. E quando eles saíram da arca, eles foram andando e o planeta estava se afastando. E hoje você vai ver animais que só vivem em um local. Por causa do dilúvio, da separação dos continentes. Abra tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 9, versículo 28. Já estou terminando, agora é os últimos slides. Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29. Diz assim: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda quantos anos? 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e depois ele morreu. Então pega para mim, pega comigo aqui essa informação. Depois que acabou o dilúvio, Noé saiu e ele viveu mais 350 anos. Todo mundo que nascia escutava da boca de Noé a história do dilúvio. Uma testemunha viva. Imagina só, eu estou contando a história do dilúvio para você, mais ou menos como aconteceu, e eu tenho certeza que você está aí pensando, caramba, foi algo terrível. Imagina escutar isso da boca de quem esteve lá. Agora olha só, capítulo 11, versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, depois do dilúvio, uma segunda testemunha que a Bíblia diz, ocular, ela viveu 500 anos. Pastor, mas será que os povos aprenderam sobre isso? Seguramente que sim. Só para tu ter uma ideia, São Paulo hoje não tem 500 anos ainda, e tem milhões de habitantes. Naquela época, o ser humano era filho com força, sim ou não? Não tinha televisão, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, faziam muito filhos, e todas as gerações escutavam desses 2 homens a história do dilúvio. Foi passando o que nós chamamos de tradição oral, de pai para filho, todos os detalhes da destruição do planeta Terra. Uma curiosidade, Noé ou Sem, tem 2 contas aí, que você pode fazer tanto no livro de Gênesis, como no livro de Deuteronômio. Quando Abraão sai da terra prometida, sabe quem está vindo? Quem está vivo? Noé e Sem. Possivelmente, Abraão, o pai da fé, escutou da história do dilúvio, de Noé e de Sem, mas na segunda genealogia que tem na Bíblia, Noé não está mais vivo, mas Sem está. Então, possivelmente, Abraão passou de geração para geração até chegar a Moisés,
E Moisés escreve com ricos detalhes, que está escrito aqui no livro de Gênesis, o que aconteceu do dilúvio. Muito bacana, né? E eles vão disseminar para todos os outros povos. E olha só esse daqui é o Épico de Gilgamesh. É o documento mais antigo escrito pelo ser humano, datado quase de 4.000 anos antes de Cristo. Documento mais antigo. E sabe que Gilgamesh, que era um rei, ele conta aqui? Ele conta a história de que os deuses vieram acabar com o planeta Terra e mandou um homem chamado Noé entrar numa arca. E esse homem Noé conseguiu entrar na arca, fazer uma arca e colocar a sua família e alguns animais. E eles disseminaram essa história do dilúvio por muitas gerações. E é por isso que você vai ver mais de 200 civilizações antigas que falam sobre o dilúvio. Porque escutaram desses homens que viveram muitos anos a história do dilúvio. E o que é legal, que todas essas histórias, elas mudam às vezes o nome de Noé, um pouquinho da história, fala Noé, Noá, enfim, mas a história está lá. E o que tem em comum? Que houve um julgamento de Deus, um barco, um escolhido, uma família, animais salvos, água cobrindo toda a terra, um pássaro e um arco-íris. Nas 200 civilizações que contam a história do dilúvio, alguma coisa se perdeu, mas esse enredo aí de 8 pontos, eles continuam. E por que eu estou hoje falando para você isso? Olha o que diz o livro de Mateus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Você já entendeu que foi terrível o dilúvio lá, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Abra a tua Bíblia agora para terminar, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, versículo 4. E dizendo: onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como a terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E por que o Senhor não volta? No versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então olha só que a Bíblia diz, que Deus entesourou para a destruição desse planeta, não mais com água, mas com fogo. Como que isso vai ocorrer? Nós já tivemos uma grande ideia do que aconteceu no dilúvio. Imagina no tempo do fim, na volta de Jesus. E olha o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que ele está dizendo? Que esse planeta ele vai ser destruído com fogo. Tudo vai ser queimado. Os elementos que existem nesse planeta vão se desfazer por causa da alta temperatura. E eu e você estaremos aonde nesse momento?
com o Papai do céu. E ele fala assim: por que isso não acontece? Aí a Bíblia fala assim: porque Deus é paciente para convosco. Um dia ele virá, assim como aconteceu no dilúvio, vai acontecer na segunda vinda. E hoje Deus está dando oportunidade, Ele está sendo paciente. Porque se Ele voltasse talvez há 20 anos, eu e você, nós não estaríamos prontos. Mas hoje Ele está chamando a gente para um compromisso sério com Ele. Mas se você não for, um dia Ele virá. Se você não tomar sua decisão, Ele vai voltar. E você ficará de fora da arca como muitos ficaram. Deus está dando oportunidade para a gente tomar a nossa decisão, para a gente fazer a nossa escolha. Esse mundo vai ser destruído, nós já sabemos disso. E você vai estar onde no final do tempo? Dentro da arca ou fora? A decisão é sua. Nesse momento nós vamos ter uma música especial e depois o pastor vai fazer uma oração com vocês. Escute essa letra com carinho e que possamos nos aproximar de Papai do céu para glorificar o nome dEle. Do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu. Logo depois ao céu subiu, uma viagem majestosa ele começou. Foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não,
preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Quero te convidar nesse momento a ficar em pé e a gente orar, Papai do céu. Nós sabemos que Jesus virá. Para aqueles que estiverem preparados, será o dia mais glorioso. Nós não temos o que temer. Nós sabemos que vai ser ainda pior. Mas quem estiver dentro da arca vai estar salvo. E aqui é o lugar para a gente estar, na arca do Senhor, na nossa igreja, protegidos. Quando Ele voltar, nós vamos para a nossa casa. E eu estou doido para que isso aconteça. Não tenham medo, porque nosso Deus é tão bom, que só vai se perder quem quiser. Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu em oração. Pai amado, não tenho dúvida nenhuma que o Senhor não queria que o dilúvio ocorresse, mas o ser humano endureceu o coração de maneira tão dura que virou uma pedra dentro do peito. Teu Santo Espírito tentou lutar com aqueles homens do passado para que eles pudessem entrar na arca, e eu não tenho dúvida disso. Noé pregou 120 anos, Senhor, dizendo que aquilo iria acontecer, mas caçoaram, riram dele, brincaram com a sua própria salvação. Então o Senhor mandou que Noé e a sua família entrassem na arca. Um anjo desceu do céu e selou a arca por fora. Ninguém mais podia entrar. E tudo isso que nós estudamos hoje aconteceu. Que o ser humano veio a perecer. Hoje, Pai, o Senhor promete voltar. E o Senhor diz que os elementos se desfarão. Coisas terríveis acontecerão. E nós temos, Pai, tanta gente que a gente ama, que a gente não queria deixar do lado de fora, que a gente queria levar para o céu. E eu tenho certeza que hoje o Teu Santo Espírito está batendo na porta do coração de cada um deles, para que eles possam tomar a decisão e serem salvos. Fica conosco, Pai, por favor. Não deixe que a gente fique preocupado em comer e beber, sobrecarregados com as coisas desse mundo, e esqueça que nós estamos aqui somente de passagem, que a nossa casa não é aqui. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, porque o Senhor quis salvar o mundo inteiro. Mas infelizmente, sabemos que muitos estarão do lado de fora da arca. A história irá se repetir. Mas que nós que aqui estamos, possamos adverter, falar para outras pessoas que isso vai acontecer. Para que a arca não esteja cheia de animais, mas cheia de pessoas salvas. Fique conosco, por favor, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus.